Olá, segundo ano! Nós vamos continuar trabalhando com a divisão. A divisão é uma operação matemática na qual nós repartimos as quantidades em partes iguais. Então, nós podemos ter, por exemplo, 4 bolas, nós podemos repartir essas 4 bolas em partes iguais, podemos dar uma bola para cada pessoa, podemos dar 2 bolas para 2 pessoas, e enfim, nós podemos repartir essas 4 bolas em partes iguais. Então, repartir quantidades é uma coisa muito tranquila. A única coisa, o único segredo é que cada parte tem que ter a mesma quantia. Eu não posso dar uma parte diferente para uma pessoa e outra parte para outra pessoa. Então, eu não posso ficar com mais, não pode ficar com menos. Nós temos ao repartir, deixar essas quantidades exatamente iguais. Então, quando nós fazemos uma divisão, tá? E divisão é uma palavra que fala pra gente em repartir, fala pra gente dividir. Quando às vezes a gente recebe a visita de um primo, de um amigo em casa, o que a gente faz com os brinquedos? A gente divide os brinquedos. Então, quando nós vamos dividir nossos brinquedos para poder brincar com os amigos, não significa que eu fico com a maioria dos brinquedos e deixo só um brinquedinho para o meu colega. Eu vou brincar com os amigos e repartir meus brinquedos em partes iguais. Então, vejam, a gente precisa aprender a trabalhar com a divisão desse jeito, repartindo em partes iguais. Mesmo caso, quando nós estávamos falando da palavra metade. O que é metade? Metade é quando eu reparto qualquer quantidade em 2 partes iguais. Então, eu vou pegar uma quantidade e vou dividir exatamente por 2. Então, quando eu divido por 2, eu obtenho a metade. Muito bem, nós já fizemos trabalho, né? Entendendo o que quer dizer a metade, mas nós também podemos trabalhar com outra ideia. Uma ideia que nós vamos agora visitar ali no nosso livro, tá? Nós também vamos trabalhar com a ideia de terça parte. Terça parte é quando nós dividimos qualquer quantidade em 3 partes iguais. Então, essa é uma ideia que a gente tem de divisão, que a gente reparte por 3 partes iguais. Então, aqui, terça parte, quando dividimos um número em 3 partes iguais, encontramos a terça parte do número. Observe a seguinte situação. Eu tenho 15. Posso ter 15 palitos, né? Lembra dos palitos que a professora gosta de usar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Aqui eu tenho 15 palitos. 15. O que eu posso fazer com esse palito? Esse palito aqui está me dizendo para eu dividir em 3 partes iguais. Se eu separar esses palitos em 5, aqui tem 5. Aqui mais 5. E aqui mais 5. Eu fiz 3 partes iguais. 5, 5 e 5. Eu tenho 3 partes iguais. Cada uma dessas tem 5 palitos. Então, aqui eu fiz exatamente isso. 5, 5 e 5, eu tenho um inteiro que é 15. O que eu vou fazer agora na nossa mão na massa? A terça parte de 15 é 5. Então, nós vamos entender fazendo os outros diagramas aqui embaixo. Por exemplo,
quando nós queremos trabalhar a terça parte de qualquer quantidade, nós podemos trabalhar assim, pessoal, tá? Vamos preencher, nós temos lá o número, um retângulo, e esse retângulo tem uma divisão, e aqui essa divisão em 3 partes iguais, e aqui nós temos o número 18, tá? O que eu vou ter? Posso pegar o exemplo das bolinhas. Eu tenho 18 bolinhas ou 18 palitos, não importa. Eu tenho aqui. Vamos pegar os 18 palitos, tá? O que eu vou fazer? Eu vou dar iguais palitos para esses. Então, eu vou separar para cá, para cá, para cá, até eu terminar de distribuir os meus palitos. Vamos ver se a gente consegue? Olha só. Já dei um. Dei o outro. Dei o outro. Quantos eu já dei? 3. Agora eu vou continuar. Vou dar aqui. Vou continuar dividindo. Vou dar aqui. E vou dar aqui. Quantos palitos a professora já distribuiu? Distribuí 2 para cada quadradinho, tá? Agora, eu vou continuar fazendo essa minha divisão. Eu vou continuar distribuindo. Então, quando eu termino essa minha distribuição, eu vou encontrar, pessoal, uma coisa bem interessante. Que dentro de cada quadrinho, eu vou colocar os palitos em partes iguais. Se eu tenho 18, eu dei 3, agora eu vou dar mais um aqui. Olha só. Quantos eu já distribuí ao todo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, mas não consegui distribuir todos ainda. Ainda faltam. São 18 que eu tenho que distribuir. Então, o que eu fiz aqui? Eu vou distribuir, pessoal, igualmente. Vou dar mais um aqui. Vou dar mais outro palito aqui. Nós temos que brincar bastante com essa distribuição até que a gente grave bem, tá? Quantos eu já dei? Eu já dei 4 para cada um. Agora, eu vou dar 4 para cada um. Agora, vamos continuar contando. Quantos eu já distribuí, pessoal? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 para cada quadrado. Quanto eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eu tenho que distribuir 18. Então, eu vou continuar a minha distribuição. Olha lá. Vou dar mais um palito aqui. Vou dar mais um palito aqui. Vou dar mais um palito aqui. Quantos eu já distribuí, pessoal? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Eu preciso distribuir 18. Então, como é que eu vou fazer para distribuir esses 18? Eu vou continuar distribuindo. Então, faltam 3 ainda para eu distribuir, que eu separei aqui os 18. Então, eu vou pôr aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora, eu vou dar outro para esse aqui. Opa, que ficou apertadinho. E vou dar outro para esse aqui. Ok. Muito bem. Vamos contar para ver se a professora colocou 18 palitos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Muito bem. Aqui eu tenho 6, aqui eu tenho mais 6 e aqui eu tenho mais 6. Então, eu dei 6, mais 6, mais 6. Eu já sei que eu consigo dividir 18 palitos por 3
quantias iguais de 6. Se eu pegar somente essa quantia aqui, eu consegui pegar a terça parte de 18. Então, a terça parte de 18 é 6. Então, cada vez que eu reparto uma quantidade, eu consigo distribuí-la igualmente. E nesse caso, eu distribuí em 3 partes. A terça parte, uma dessas partes, chama-se terça parte. Então, não vamos esquecer mais, quando a gente trabalha com dobro, com triplo, com quádruplo, nós trabalhamos com terça parte, metade. Nós temos que saber o que nós estamos usando, que palavra quer dizer. Quando nós falamos, por exemplo, a terça parte de 18 é 6, é porque eu peguei 18 palitos ou 18 bolinhas, seja o que vocês quiserem distribuir. Eu peguei esse número e eu reparti este número em 3 partes iguais, tomei uma delas para mim. Então, essa é a terça parte de uma quantidade, tá? Vamos olhar lá no nosso livro. A terça parte de 18 é 6, vamos preencher. Agora, a terça parte de 21 é, como que a gente vai fazer? Nós podemos simplesmente usar outra técnica, querem ver? Nós podemos fazer o seguinte, eu posso pegar aqui o 21 e posso contar. Eu peguei e dividi por 3 partes aquilo ali, tá? O que eu vou fazer agora, pessoal? Como é que eu vou fazer as 21? Eu vou contar, repartindo em 3 partes iguais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Eu distribuí 21 pontinhos em 3 espaços iguais. O que eu estou fazendo? Tenho 21 repartido por 3. Então, a minha conta é 21 divididos por 3. Essa conta eu faço para encontrar a terça parte. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontinhos, 7 bolinhas numa das partes. Essa aqui é a parte 1, a parte 2, a parte 3. Nesta parte aqui, eu tenho o que a gente chama de terça parte. Isso significa que eu dividi ou eu distribuí 21 pontinhos em 3 espaços iguais e eu encontrei que a terça parte de 21 é 7. Tá certo, pessoal? Então, o que eu tenho que colocar aqui? 7 mais 7 mais 7. Se eu fizer 7, 7, 7, 3 partes de 7, eu vou encontrar 21. Então, a terça parte de 21 é 7. Nós preenchemos essa tarefa, nós vamos agora prestar bastante atenção e vamos então dividir qualquer coisa que a gente queira por 3 partes iguais e nós vamos obter então a terça parte de qualquer quantidade. Fica o meu beijo, meu abraço e até o nosso próximo encontro.